né, nós vamos parar por aqui. Não, a gente não vai parar a aula agora não, tem muita coisa para conversar ainda. Mas vamos parar de ver isso desse jeito que você já viu. Eu te prometi te ensinar de um jeito diferente, não desse jeito, né? Se você ficou até aqui, muito bom. Agora para com tudo. Então agora eu vou te mostrar isso de uma maneira completamente diferente daquela que você aprendeu por aí, tá? Primeira coisa, a gente está indo contra a história. Na química, né, as coisas não se desenvolveram assim. O que veio primeiro? A fórmula molecular, a fórmula estrutural ou a eletrônica? Essa pergunta, se for feita, muito aluno vai dizer que o que veio primeiro foi a fórmula eletrônica, o que é um absurdo. A primeira fórmula que surgiu foi a fórmula molecular e ela nem era H2O. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre história da química, e isso vai te abrir a cabeça, vai ficar mais fácil de você entender e você vai ter o conceito sem precisar ficar decorando as coisas. Então, a química não se desenvolveu assim, a química se desenvolveu ao contrário. A gente está meio que fazendo a química às avessas. Tá? Então, historicamente, na história da química, primeiro veio, não era nem H2O, tá? Eu vou te mostrar como é que era primeiro. Tá? Depois veio H2O, aí veio fórmula molecular estrutural e a fórmula eletrônica, ela tem pouco mais de 100 anos, ela é de 1916. Vamos conversar sobre tudo isso aqui nessa nossa aula de hoje. Tá? Então, vamos fazer uma coisa comigo. Ó. Escreve aí para mim, ó, História da Química. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma figura muito importante. Essa figura é do trabalho original de um químico chamado John Dalton, 1808. Isso aqui é de uma reprodução do trabalho original do Dalton. Olha isso que bacana que eu estou te mostrando. Eu vou dar um zoom aqui para você, ó. E esse 21 que eu estou circulando, isso era... Vou pôr o meu zoom aqui, peraí. Isso era a água do Dalton. Olha que curioso. O símbolo não era o símbolo que usamos hoje para a água. Tá? Na época do Dalton o símbolo era outro. E se a gente olhar aqui do lado, ó, tem uma legenda para vocês. Ó. An atom of water or steam, que significa um átomo composto de água ou vapor. Tá bem? Então, tá aí, ó. Em 1808, um pouco mais de 200 anos atrás, a água, ela sequer era, não é? H2O. Para Dalton, vou colocar assim, fica melhor, ó, a água era HO. Usando os símbolos atuais, né? Esse era o hidrogênio e esse o oxigênio. Em símbolos atuais, eu gosto de escrever isso, sabe? Em símbolos atuais. E não H2O, tá certo? Certa vez, a FUVEST colocou uma questão na prova extremamente interessante que falava sobre o conceito de valência. Nós vamos pular de 1808, nessa questão da FUVEST, você vai ver o conceito de valência comigo, para 1860, alguma coisa assim. Vamos olhar essa questão da FUVEST comigo, repare só. Eu vou recortar essa questão e nós vamos usar só um pedacinho dela, tá? Vamos usar só essa parte aqui, ó. Isso é um trecho da questão da FUVEST que eu estou colocando aqui para vocês. Repara só. Em 1861, tá só um pouquinho, limite isso aqui, tá bom?
Eu acho legal você olhar essa data, 1861, Kekulé e Loschmidt apresentam umas fórmulas bem malucas, tá? Aqui começa a surgir na química o conceito de valência. O que é essa história do conceito de valência? O conceito de valência é o número de ligações que um elemento faz. A gente vai voltar nessa questão, eu vou resolver ela integralmente com vocês, tá? Número de ligações que um elemento faz. Ou sua carga. A definição formal de valência da IUPAC não é essa. Essa é uma definição prática que é útil para ser usada em vestibulares. Tá? A gente vai ficar com essa definiçãozinha. Valência é quantas ligações químicas um elemento deve fazer. E algo que surgiu ali, né, no meio do século XIX para explicar como é que os átomos se conectavam. Eu vou voltar nessa questão com vocês e nós vamos resolver ela integralmente depois. Eu só quero te mostrar como a coisa foi evoluindo historicamente. Tá certo? E